fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta muito, tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar, na sua opinião? Sim. Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito para nós. Quais são os que você gosta? Mas eu sempre tive um mindset de, vou ganhar R$1 milhão. Aí eu penso assim, isso vai me dar por mês um salário de 5 mil, de 10 mil. Eu sempre pensei no quanto eu ia ter de renda mensal com aquele dinheiro. Eu vou ganhar R$1.000. Quanto eu vou ter de renda mensal? Se eu ganhar 10 mil, eu ganhei na loteria. Ganhei 10 milhões na Mega da Virada. Eu não jogo, né? Então eu nunca vou ganhar na Mega da Virada. Se é jogo de azar, eu não gosto de coisa, eu gosto de sorte, eu gosto de azar. Então eu trabalho e eu faço o meu, não jogo na loteria. Mas se eu ganhasse 200 milhões, eu ia ficar pensando assim, 1% ao mês, dá 2 milhões, eu ia ter um salário de jogador de futebol. Na minha cabeça sempre foi esse, o salário que eu vou ter mensal. Todos os fundos. O mercado de fundo imobiliário ainda tá barato, ainda tem muita oportunidade. Mesmo que cresceu muito, né? Cresceu, caiu muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos de fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência, você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1 de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. E que são bons fundos, Quem não vale a pena, por exemplo, é a MXRF. Não vale a pena. Tá caro, né? Tá caro. Tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio. Infelizmente, todo mundo fala do MXRF, mas CPTS11, o que você acha? CPTS11, eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural. Se as pessoas olharem o relatório, tá lá o gestor falando sobre isso. Era natural que o dividendo ia cair um pouco. Mas é um fundo que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo. Assim como o BTCI, que é o antigo FXC11, que é um dos mais antigos de papel que tem na bolsa. O VGIR, que embora seja voltado a CDI, também está na minha carteira de R$50. Embora seja voltado a CDI, ele também tende a ficar ali de lado com a queda da Selic. Porque o que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, nos fundos em geral, que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração, eu quero receber 1%. 1% ele já não existe mais na renda fixa, né? Porque você pega aí Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração, menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Não, ele pagava R$1 de dividendo. Um dividend yield de 1% ao mês. Ele continua pagando o mesmo R$1, só que o preço da cota sobe, tá? R$100, paga R$1, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110, você vai receber o mesmo R$1, só que é menos de 1% o seu dividend yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, 110, R$115. Por quê? Porque você não tem muito para onde correr. Isso vai provocar uma melhor precificação das cotas de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles têm outros efeitos. Por exemplo, os fundos de shopping, com a redução da Selic, você tem mais gente circulando no shopping. Então, se tem mais gente circulando no shopping, tem mais receita. E aí ele tem uma possibilidade de aumentar dividendo. Mesmo que marginalmente, mesmo que pouco, mas tem a possibilidade de aumentar os dividendos, com a recuperação ali do movimento nos shoppings. Além disso, você também tem esse efeito das pessoas pagarem mais caro pelas cotas. Então, você tem dois efeitos aí para os fundos imobiliários. A gente está num momento muito interessante, que muitos fundos de tijolo fazem a reavaliação dos seus imóveis agora em novembro. É muito comum. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter novos valores patrimoniais. E aí, aquilo que podia estar mais ou menos ou até caro, pode passar a ficar barato, como aconteceu com o XP Malls, né? O XP Malls divulgou lá o valor patrimonial, acho que subiu 15%. E aí tá mais ou menos no valor patrimonial. Não, agora tá abaixo, porque o valor patrimonial foi corrigido. Menor, corrigido. Porque você pega os imóveis, só pelo carrego da inflação, pelo efeito da inflação no período, você tem, teoricamente, você deveria ter alguma correção da inflação. Os juros subiram muito. Isso é uma outra coisa interessante. Se a gente pega um ano para trás, a avaliação dos fundos de tijolo, por exemplo,
que a gente tinha em novembro do ano passado? A gente tinha outubro, novembro, segundo turno de eleição, como é que vai ficar, os juros estressados. Então a gente tinha uma avaliação dos imóveis com aquele nível de juro. Do juro, quando eu falo principalmente da NTNB longa, o Tesouro IPCA 2035, que é a maior referência que a gente usa ali para os fundos imobiliários, para valuation do tijolo. E aí agora a gente tem um cenário bem mais tranquilo, embora nos últimos meses estava mais alto a taxa do Tesouro Direto, já deu uma acalmada. Então a gente deve ter um novo ciclo de avaliação com um juro menor do que foi feito há um ano atrás. Isso também vai precificar mais e melhor o valor patrimonial. Então a gente tem alguns gatilhos para acreditar que os fundos de tijolo têm boa perspectiva de valorização já nos próximos meses e no ano que vem. Eu acredito que no ano de 2026 também. Mas todo mundo pergunta, a economia com o novo governo. Outro dia eu estava assistindo uma aula de doutorado, eu estava como um aluno convidado, doutorado que uma amiga minha faz, e aí o professor estava falando de valuation, um monte de coisa, estava falando do ciclo político-econômico, né? Que a gente tem esse efeito que as pessoas não se atentam muito, que é assim, os 2 primeiros anos de um governo, de um novo presidente, tendem a ser melhores, porque aí tem que fazer, tem que mostrar, tem que tentar, pelo menos. E aí, os outros 2 anos, ele está gastando dinheiro para tentar se reeleger. Uhum. Então, os 2 primeiros anos tendem a ser mais tranquilos, bolsa sobe e tende a ter um efeito melhor. Agora, os 2 outros anos é que são complicados. Eu acho que esse ano, bolsa bem, acho que ano que vem, bem. 2025 eu começo a proteger minha carteira, a fazer as coisas já pensando que 2025 e 2026 talvez não sejam tão interessantes, tão bons para a bolsa como 23 e 24, entendeu? Então aí eu já começo a me proteger. Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito para nós. Quais são os que você gosta? Eu tenho o XP Malls porque tem um portfólio muito bom aqui em São Paulo. Embora a gestão da XP, de vez em quando, tem uma outra coisa que não me agrada, mas eu tenho por conta do portfólio, eu acho interessante, o Catarina, o Cidade de São Paulo. Cidade Jardim. O Cidade Jardim, o Jardim Sul, tem vários shoppings interessantes. São Paulo, que é a melhor praça, né? Eu tenho VISC, eu tenho HGBS, acho que eu tenho MOL também. Tenho bastante, principalmente XP Malls, VISC e HGBS. São os 3 principais da minha carteira para shopping. Eu gosto bastante de fundo imobiliário porque é a parcela da minha carteira muito geradora de dividendos, com esse único foco, dividendo, porque se você tem perspectiva de trade, de valorização, aí é melhor ir para ações. Elas têm mais essa perspectiva, tá? De crescimento. Subir, né? Porque tem uma coisa que ninguém se atenta. Quem é do mercado se atenta, que é o payout do fundo imobiliário é 95%, né? Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% e não pode tomar dívida. Diferente de uma empresa, que se ela distribui 100% do dividendo e ela toma dívida, ela tem dinheiro ainda para crescer. Agora, o fundo imobiliário não pode fazer isso. Então, ele não tem muito para onde crescer. Cabe a você reinvestir. Nos meus estudos, eu acredito que se a sua carteira é balanceada, metade tijolo, metade papel, mais ou menos 30% do dividendo você tem que reinvestir. 30%, até um pouquinho mais. Se ela é mais para papel, aí você tem que reinvestir uns 50% do dividendo. Justamente para que a sua carteira possa crescer e ter esse efeito crescimento que não é natural dos fundos imobiliários. Eles crescem as cotas por efeitos de mercado e não do próprio fundo. Sim. O efeito de mercado de queda de taxa de juros, todo mundo aceita pagar mais caro. Ou valorização dos ativos, dos imóveis, por melhor, por reavaliação, por questões econômicas, mas o fundo trabalhando para valorizar é muito difícil, ele não tem muito o que fazer. Você tem, por exemplo, um HGLG que gosta de fazer incorporação. Compra o terreno, compra um galpão lá no início, termina e ocupa, e aquilo ali valoriza e depois vende. Mas é muito mais difícil para o fundo imobiliário conseguir fazer esses eventos. Então, cabe ao investidor investir parte do seu dividendo para ter esse efeito. Então, é muito importante ter esse mindset de que fundo imobiliário é para dividendo. Esse é o objetivo. Quero só crescimento. Mais fácil pensar só em ações. Sim. Ou reinvestir 100% do dividendo, mas mesmo assim as ações têm maior potencial de valorização.
Então, minha carteira de fundo imobiliário é para renda mensal. Sempre um prazer te receber aqui. Você que é tão direto, explica de uma forma simples. Aliás, que está com o seu livro, tá rodando para lá e para cá, né? Tá fazendo a divulgação, olha lá. Mira na independência financeira, olha lá, transformando, dá pra ver aqui? Transformando o sonho em propósito. Muito legal. Do que fala o seu livro, Mira? E onde podem encontrar? Meu livro tá nas livrarias, tá na Amazon, inclusive na Amazon. Tava essa semana, hoje eu não vi, ontem, mas segunda-feira tava em promoção a forma digital no Kindle, acho que tava 5 e pouco pra ver da forma digital lá na Amazon, mas custa entre 30 e 40 reais nas livrarias, na própria Amazon, a versão física. Eu conto a minha história de vida, como eu saí da favela até me tornar multimilionário na Bolsa de Valores, como eu fiz isso, só que não é só a minha história, porque se fosse só a minha história ia ser muito narcisista. Então, é a minha história com o que eu fiz de investimento, com as lições de investimento que eu aprendi, acertando e errando, quando eu fiz consórcio e vi que era furada, depois como gerente de banco também, tendo certeza que era uma furada. Quando eu fiz financiamento, vendi para morar de aluguel. Então, tudo que eu falo, que eu ensino, que eu explico para as pessoas, eu vivi, eu fiz de fato. Tudo que eu faço é skin the game, tudo. Ah, não, Bitcoin eu acho legal, eu invisto desde 2017 em Bitcoin. Fui capa do Valor Econômico 2018 lá falando, defendendo o Bitcoin. Então, eu faço e eu falo e eu faço. Os investimentos que eu tenho, que eu recomendo, eu faço. Eu boto meu dinheiro lá, eu perco, eu ganho, junto com todo mundo. Então, os meus seguidores, meus alunos principalmente, se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Vai dar mais ruim para mim, porque eu boto muito mais dinheiro do que o resto da galera. E aí o livro é muito um pouco de tudo isso. Das dicas, quando eu fui mandado embora da Telemar, perseguido, me mandaram embora, precisei da reserva de emergência, como é que onde faz, todas essas dicas. Quando eu fui trabalhar no mercado financeiro, quando eu atingi a independência financeira, ainda na época do Banco do Brasil, quando eu atingi o primeiro milhão em independência financeira, sem ter nada de internet, sem ser conhecido, onde eu era apenas um trabalhador como todo mundo ali, tinha uma filha pequena, casado, eu e minha esposa, juntando ali, vivendo 3 degraus abaixo do que poderia para juntar e atingir a independência financeira, que eu atingi na época, se não me falha a memória, meu custo de vida era uns 5 mil reais. Então eu consegui atingir a independência financeira porque eu tinha um custo de vida baixo. Sempre foi. E o meu grande... eu acho que o grande segredo do meu triunfo foi... Eu morava na favela, então... privação de tudo, vivia com muito pouco. Quando eu comecei a trabalhar, eu continuei vivendo com muito pouco. Então esse foi o meu mindset a vida inteira. Hoje eu vivo, sei lá, 10 degraus, 20 degraus abaixo do que eu poderia. Poderia estar andando de Ferrari, podia ter uma dúzia de Ferrari, podia ter um avião, helicóptero, podia ter um monte de coisa. Continua ali sendo a mesma pessoa de sempre, porque o dinheiro, ele mostra quem a gente é de verdade, né? Ele bota pra fora o que a gente sempre foi. E eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Eu sempre fui o que eu sou o que eu sempre fui. Então, ter o que precisa, né, Mira? Não faz diferença. Nada pra agradar os outros. Zeros a mais na conta são muito interessantes. Mas eu sempre tive um mindset de... vou ganhar R$1 milhão. Aí eu penso assim, isso vai me dar por mês um salário de 5 mil, de 10 mil. Eu sempre pensei no quanto eu ia ter de renda mensal com aquele dinheiro. Eu vou ganhar R$1.000. Quanto eu vou ter de renda mensal? Se eu ganhar 10 mil, eu ganhei na loteria. Ganhei 10 milhões na Mega da Virada. Eu não jogo, né? Então eu nunca vou ganhar na Mega da Virada. Se é jogo de azar, eu não gosto de coisa... Eu gosto de sorte, não gosto de azar. Então, eu trabalho e eu faço o meu, não jogo na loteria. Mas se eu ganhasse 200 milhões, eu ia ficar pensando assim, 1% ao mês, dá 2 milhões, eu ia ter um salário de jogador de futebol. Na minha cabeça sempre foi esse, o salário que eu vou ter mensal pro resto da minha vida. Sempre foi esse mindset, é um pouco disso que eu conto no livro. E aí tem um pouco da minha história, um pouco de dicas, também para não ficar chato. É uma leitura super simples, eu procurei fazer leve. O pessoal diz que em uma sentada, 2, você consegue ler o livro todo. Que bom, isso é importante, né? O pessoal ler de forma simples, entender. Porque as pessoas não gostam muito de ler livro, né? Então... Não, mas agora vai gostar a criatura, que é importante, hein? Então tem que ser uma história tem uma dramaticidade, tem, tipo, série da Netflix. Caramba, que legal. Foi contado numa história que seja
agradável para as pessoas.